Fantástico está no ar, com imagens de uma perseguição arriscada. Policiais trocam tiros com bandidos que assaltam ônibus no centro-oeste do país. Uma quadrilha que aterrorizava passageiros em duas das estradas mais perigosas do Brasil. Dezembro de 2012, um carro da Polícia Rodoviária Federal segue em alta velocidade por uma estrada de terra. Os policiais procuram um ônibus de passageiros que foi desviado da rota em Goiás. No chão, a pista, marcas de pneus no barro. Opa, é ônibus mesmo. É ônibus, vai. Eles pedem reforço. Nós estamos aguardando vocês aqui para a gente abordar esse veículo. Assim que vocês entrarem na estrada de chão, vocês entram em contato com a gente. Não vai dar pra gente abordar não, que a gente não sabe quantos elementos tem lá, tá ok? O ônibus ia de Brasília para São Paulo. O motorista foi rendido por assaltantes e obrigado a seguir por essa estrada de terra. Ah lá, os caras, saíram. Os policiais se aproximam. Os bandidos saem do ônibus. O pessoal tá fora do ônibus. Tá fora do ônibus. Fugiram pra frente. Fugiram. Começa uma troca de tiros. Passageiros estão fora do ônibus e pedem socorro. Alguns se jogam no chão, outros se escondem como podem e apontam por onde os assaltantes fugiram. O motorista fica atrás da porta. A perseguição continua. Mais tiros. O vídeo foi gravado pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco, a gente mostra como terminou a caçada aos assaltantes. Nos últimos 6 meses, essa mesma quadrilha assaltou pelo menos 20 ônibus nas duas principais estradas do Centro-Oeste. São as BRs 040 e 050. Elas começam em Brasília. A 40 vai até o Rio de Janeiro e a 50 termina em Santos, São Paulo. Segundo a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestres, essas estradas estão entre as 3 com maior número de assaltos no país. Os bandidos escolhiam trechos como este para fazer os assaltos. São regiões desertas, onde não há sinal de celular. Assim, os passageiros não conseguiam se comunicar com a polícia. O que vamos mostrar agora são imagens de outros assaltos da mesma quadrilha. Elas foram registradas por câmeras de segurança que ficam dentro dos ônibus. São 3 câmeras em cada ônibus. Uma mostra a estrada, outra o motorista e a terceira os passageiros. Neste assalto, bandidos armados obrigam o motorista a parar e entram no ônibus. Os passageiros estão dormindo. Alguns percebem a presença dos assaltantes e colocam as mãos na cabeça. Mesmo com o ônibus lotado, os assaltantes atiram em direção à câmera de segurança. Eles não querem ser identificados. Um bandido armado fica o tempo todo ao lado do motorista e dá vários tiros em direção a outra câmera. Não consegue acertar. O motorista se assusta, mas continua dirigindo sem perder o controle. Um outro comparsa atira e acerta a câmera. A gravação para. Dona Sebastiana, de 64 anos, foi uma das vítimas dessa quadrilha. Ela viajava de Brasília a Juiz de Fora, em Minas Gerais, para o casamento de um sobrinho. No meio do caminho, de madrugada, o ônibus foi atacado pelos bandidos. Eu fiquei o tempo todo, os 40 minutos, com uma arma apontada para mim. Esses assaltos, eles ocorrem com um tempo muito curto, né? Abordam os ônibus, né? E já imediatamente entram em estradas rurais, né? Então aí a gente deixa de ter acesso à informação. Foi o que aconteceu com estes 3 ônibus assaltados ao mesmo tempo. A ação, também gravada pelas câmeras internas de um ônibus, quase acabou em tragédia. Por pouco não batem de frente. Manobram na pista e seguem em comboio para uma estrada de terra. Os passageiros ficam assustados durante o assalto. Uma mulher se arrisca e leva uma criança para o fundo do ônibus. Enquanto isso, os bandidos recolhem dinheiro, relógio e celulares.
Todos os dias, pelo menos um ônibus é assaltado nas estradas do país. As mais perigosas ficam nos estados de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia e Alagoas. De janeiro a agosto deste ano, foram 211 registros. Mas para a polícia, o número de assaltos pode ser bem maior do que mostram os números oficiais. Muitas dessas vítimas não procuram as delegacias de polícia, o que se torna também um item que dificulta muito a investigação desses crimes. E como terminou a perseguição que mostramos no começo da reportagem? Na estrada de terra, os bandidos conseguiram despistar a Polícia Rodoviária Federal, abandonaram o carro nesta fazenda e fugiram pelo mato. 5 assaltantes armados, né? E naquele momento que avançamos eram apenas 2 policiais e um estava na direção do veículo. Então realmente era grande a diferença, né, de poder de fogo. Este passageiro, que prefere não mostrar o rosto, era uma das vítimas. Antes da PRF chegar, ainda estava fazendo um comentário que era para pegar gasolina e matar todo mundo queimado dentro do bagageiro. Então foi terror total. Mas nem tudo deu certo para os bandidos. Eles deixaram impressões digitais no carro que abandonaram durante a fuga. A partir disso, a polícia começou a monitorá-los. Esta semana, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de Goiás trabalharam juntas para prender a quadrilha. 20 pessoas foram presas em 4 cidades. Vão responder por roubo qualificado, formação de quadrilha e comércio ilegal de armas. Se condenados, podem pegar até 20 anos de cadeia. Tem que ser feito um trabalho muito intenso de inteligência, né? Não só da Polícia Rodoviária Federal, mas dos demais órgãos envolvidos com o transporte de passageiros, para que a gente possa ter uma fiscalização mais eficiente, né? Até porque é muito difícil você ficar verificando a bagagem de milhões de pessoas que se deslocam hoje nas rodoviárias por ônibus. Não tem condições de você viajar desse jeito. Você fica à mercê dos bandidos naquele 40 minutos parece uma eternidade.